Olá, seja bem-vindo, aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 23/10/2016, são 15 horas e 46 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Eu vou ler no segundo livro dos Reis, capítulos 9, 10 e 11. Seja bem-vindo. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, entra e faz que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Gisel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este homem, este louco. E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber. E disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Gisrael das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Gisrael. Então Jeú subiu a um carro e foi a Gisrael, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Gisrael, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia fez-o saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelhe o carro. E aparelharam seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços.
e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita, porque lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor, pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo, vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. E neste mesmo pedaço e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú perseguiu, dizendo: feri também a este. E o feriram no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu a Megido e morreu ali. E seus servos levaram num carro a Jerusalém. E o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Gisrael, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantando ele o rosto para a janela, disse: quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí para baixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque era filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai a cabeça dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã a este tempo, a Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Quede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse:
quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei, os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão. E Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembléia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal. E nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tirai as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifício e holocaustos, Jeú preparou na parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que pecou, com que fez pecar a Israel, e a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até ao nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano
enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor. E fez com eles uma aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordem dizendo, isto é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. E outra terça parte estará à porta de sul, e a outra terça parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão. Aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar, e do lado da casa em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei. Ele pôs a coroa, ele deu o testemunho, e o fizeram rei, e ungiram, e bateram as palmas, e disseram, viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. Deus está aqui. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou, traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes, tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o a espada, porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões, os capitães, os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda, da casa do rei, e ele se assentou do trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por sua atenção. Volte sempre aqui, curta, comente, compartilhe este vídeo. Na descrição do vídeo está aí os links das minhas redes sociais. Deus abençoe, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau!